Yuri, eu vou chamar a Jussara para a gente fazer uma análise sobre essas informações que a Gabriela Prado traz, porque, Jussara, a gente sabe que lá para o Palanque, para o trio elétrico, enfim, Jair Bolsonaro vai pedir, vai conclamar a votação, a aprovação do projeto de anistia para o 8 de janeiro. Ele diz, para os envolvidos no 8 de janeiro, ele diz que não quer, de maneira alguma, anistia para ele próprio, que ele não defende isso. Mas de que maneira se comunica a necessidade pessoal dele de conseguir se livrar dessas denúncias, né, dessas acusações da Justiça por tentativa de golpe de Estado, com essa bandeira da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro? Olha, Débora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem insistido nisso. Olha, eu estou pedindo anistia, não é para mim, não. Entanto que ele tem uma estratégia até para sensibilizar os parlamentares, os presidentes, as lideranças do Centrão, levado, inclusive, familiares de condenados, né, no caso dos executores, pelo ataque à sede dos três poderes no 8 de janeiro. Então, ele diz, não, isso não é para mim, isso é para os anistiados. Então, esse tem sido a defesa dele, mas o que ele tem dito isso. Porém, os seus aliados dizem, não, se vai ter uma anistia, faz uma anistia para todo mundo, e aí inclui o ex-presidente nessa estratégia. Agora, é importante a gente mostrar também que como o ex-presidente tem reagido depois da denúncia. Ele deu uma declaração ontem, usando um termo ali, que eu não vou repetir aqui, mas dizendo em outras palavras que não estava nem aí para a prisão, mas essa declaração foi vista com alguma crítica por aliados do ex-presidente, dizendo que é o seguinte, não é o momento agora dele ironizar, dele ir para esse enfrentamento, ou dizer que não está nem aí para a prisão, que o momento é outro. Tanto que, claro, o ex-presidente tem buscado ali se reunir, ficar mais fortalecido com seus apoiadores, porque sabe também, tem como uma estratégia mostrar que a força dele também pode ter algum impacto nas decisões ali, nos rumos desse processo, porque tem uma visão política também de que essa polarização no país, e ele demonstrando força, aproveitando o momento de desgaste do atual governo, que isso também possa ajudá-lo de alguma forma, se não vai ter impacto no processo judicial, mas que tenha fortalecimento para ele do ponto de vista político. Então, essa tem sido a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai combinar as duas coisas. Ele aproveita, diante da situação dele de denunciado, esperando ali a decisão do STF, se ele realmente se torna réu nisso, por tentativa de golpe de Estado, ele precisa usar o pedido de anistia para dizer esse problema não é meu, estão condenando pessoas inocentes, nunca teve uma tentativa de golpe de Estado, e, por outro lado, aproveitando o desgaste do governo, falando o seguinte, olha, o Lula está com esse governo que tem uma questão econômica, ele prometeu picanha, vocês não estão comendo ovo, e isso vai ser uma estratégia, juntar essas duas linhas de atuação para tentar se fortalecer e se mostrar forte. Importante citar, o ex-presidente tem uma base muito forte. Apesar de fora do poder, ele consegue ainda juntar muita gente. É uma liderança política importante que, claro, vai usar tudo isso como estratégia para se manter forte nesse processo aí judicial. Agora, Jussara, no campo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos parlamentares, né, congressistas, deputados, senadores que fazem parte desse núcleo de bolsonaristas, ainda não se formou uma coesão no discurso deste Fora Lula 2026. Ainda há aqueles que vocalizam uma preferência por encampar pedido de impeachment, embora, né, como a Gabi Prado estava falando, para a anistia precisam do apoio do Centrão para uma abertura de processo de impeachment, mais ainda. E isso é ainda mais difícil porque o quórum é bem maior. Na Câmara são 354 deputados, sendo que num projeto de lei, o da anistia, bastaria a maioria absoluta ali de 257 deputados, Jussara.
É isso. E, Yuri, o que eu percebo aqui sobre esse pedido de impeachment, que é muito mais uma retórica, principalmente dos bolsonaristas, aqueles mais, chamado mais assim, bolsonaristas mais ao extremo, e não uma pauta de toda a direita. Importante a gente fazer essa divisão. Dentro do PL também tem esses dois núcleos, né? Os bolsonaristas, raiz, e a ala que a gente chama de valdemarista, mais ligada ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. E isso se reflete em outros partidos da direita. Recentemente, a gente entrevistou aqui no CNN Entrevista o presidente do Progressista, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, e ele diz, não tem clima neste momento para um pedido de impeachment. É algo que você vê também, já foi dito isso publicamente, pelo atual presidente da Câmara, Hugo Mota. Portanto, é muito mais uma retórica, esse fora Lula, chamado pelo ex-presidente Bolsonaro, mas no sentido de se fortalecer e aumentar o desgaste do governo, do que efetivamente verificar uma possibilidade de que isso de fato vá ocorrer. Não há espaço para isso, segundo e o que é admitido por muitos integrantes ali da direita brasileira. Ciro Nogueira, inclusive, que foi elencado por Mauro Cid na sua delação como daquele grupo mais conservador próximo ao presidente, que defendia que ele desmobilizasse os acampados, deixasse ali tudo transcorrer depois da eleição de 2022 e se tornasse a grande figura de liderança da oposição. Estava ao lado dele o senador Flávio Bolsonaro, segundo a delação de Mauro Cid. Obrigado mais uma vez, Jussara Soares.